Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. De volta. Finalmente, né? Finalmente. Depois vai se ausentar de novo, mas... Mas aí eu apareço e desapareço. E assim vai. E assim vai. A gente de volta, muito feliz. E mais feliz ainda pela presença do nosso convidado, Washington. Washington Luiz, O homem da tecnologia, da WLC, WLC, empresário. corrente direto da meta, Elon Musk. Segmentos diferentes, mas quase lá. Quase lá. Então, Washington, é uma honra ter você aqui, muito bom de verdade. Convidado já esperado, né, cara? Sim, já estava na lista, né? Tava Há na lista. muito tempo. Desde o primórdio, A gente só estava tentando conciliar a agenda, né? Estava muito ocupado. mas vale, Mas né? ela é mais difícil que eu. Obrigado por só. A minha agenda perto da Carol é muito mais simples. Não. Boa, minha gente. E aí, carinha, eu é o Washington, esse cara formado em analista de sistemas, era empacotador de supermercado, Da minha versão. na versão da cara. Exatamente. Só estou aqui por um erro de carro. Mas é uma trajetória massa. Mas é lá, Entender. vocês vão entender, vocês vão entender. Isso. Mas trabalhava no supermercado e hoje é um empresário no ramo de tecnologia. Fala um Quase pouco mais. milionário. Quase mil, Estamos mirando lá. quase. Quase mil. Fala mais um pouquinho dele, né? Mas vamos lá. Por que a gente resolveu chamar o Washington para gravar um episódio de podcast? Primeiro, pela trajetória dele. Eu conheço o Washington, agora eu vou explanar um pouco sobre a sua infância. Intimidade desse povo na internet. Eu conheço o Washington desde criança. A gente morava praticamente não, né? A gente morava na mesma rua. As coisas eram... Uma casa de frente para outra. Isso. Eu era amiga das irmãs dele, aí gostava de brincar de amarelinha e tal, aquela coisa de criança. E eu via o Washington na rua com as irmãs. Sendo que o que era que o Washington fazia? Ele gostava de ficar, essa versão eu vou... Mas evoluiu. Pela cara Mas dele. ele gostava de ficar na rua, que não era asfaltada, era no barro e tal. Aí o Washington ficava pleno, despido, totalmente. No pelado, Não, No- só de cueca. Era só de cueca. De não. cuequinha. no circunfo. Exato. Jogando chimbra. Bom. Muito pleno. E lá, tipo, era muito de boa. A gente passava e dizia, oxi, Washington, por que ele tá no bar? Ele gostava de ficar no bar. Adquirindo imunidade. A estreia dele, hein? Sai daí! Exatamente. Então a história com o Washington é muito antiga. Então eu conheço boa parte da trajetória dele. Tem que ter uns 5 anos, por aí. Sim, já tinha uns 5 anos. Bastante tempo. Aí a gente ficou um tempo sem contato, que foi quando vocês se mudaram, né, da vila e vieram mudar em outro lugar. No centro. Isso, pro centro da cidade. Aí foi quando teve uma perda de contato, porque eu continuei morando na Vila É. Nova. Mas aí depois eu já me encontrei com o Washington no ônibus, quando eu tava indo pra UFAL. Porque ele pegava o ônibus, o mesmo ônibus, né, pra ir pra trabalhar. Isso, de manhã eu já tinha que pegar um ônibus dentro da faculdade, porque eu fazia o estágio em um hospital. Aí era nesse Isso. intervalo do ônibus indo, voltando, mas acho que não, porque geralmente eu voltava no 10 horas, Isso, e você você voltava voltava- no 6 horas, exato, a não ser que exato. não tivesse aula. Aí foi depois desse momento que eu olhei ele, tu Washington, aquele menino que eu via lá. Evoluiu, agora ele está vestido. Pois é, né? E não tá jogando chimbra. E aí a gente começou a trocar ideia novamente. E assim o processo foi acontecendo. E eu fui vendo o quanto que o Washington se desenvolveu. Partindo daquela criancinha que brincava na rua de barro só de cuequinha jogando chimbra, a um empresário quase milionário, E o elo mais raiz forte, BM. e o elo mais forte é o vício em açaí, né? Porque assim, Isso. eu só chego, eu estou em Boca da Mata ainda, mas quando a gente tomar o açaí, oficialmente estou em Boca Exato. da Mata. Tá, Esse Boca da vício que compartilhamos em comum. Com certeza. E é isso. E aí, Washington, se apresenta mais, se a gente se conheceu de alguma coisa, Diz explana quantos aí. anos tem, explana a sua vida pra galera. Beleza. Eu me formei em 2017 em análise de sistemas pela Uncisal. Tenho 27 anos e que eu moro em Maceió deve ter uns 10, 11 anos mais ou menos. E a WLC, um nome muito criativo, que na verdade é o meu nome, o Washington As Luiz da iniciais. Costa, ficou WLC Soluções, a empresa. Em 1 de dezembro de 2023, este ano, completará 6 anos de existência, uma empresa formal,
Tem um quadro agora com 5 pessoas, eu proprietário, mais 5 pessoas que são os funcionários da empresa. E a WLC, ela é uma empresa de tecnologia. O termo mais utilizado é software house, uma fábrica de software. Fazendo agora propaganda no espaço de vocês, Com certeza. o nicho da WLC é soluções de software para a saúde. Nós temos um prontuário eletrônico, que também de maneira muito criativa se chama W Saúde. W por quê? Por causa do meu nome. Saúde. Nada da O que é da saúde. saúde? Então, a matriz ela é em Maceió, mas o nosso mercado ele é em todo o Brasil. Inclusive, a nossa maior base de usuários ela está na Bahia. Então, Bahia, São Paulo, Pernambuco, acho que Maceió fica, Alagoas fica em terceiro e quarto local de número de clientes que nós possuímos. Mas, bom, isso é o atual. Se for puxar assim, de como tudo começou, ainda tem uma janela aí da minha trajetória profissional antes do supermercado, onde a Carol achava que eu embalava coisas. Eu também embalava, quando não tinha coisa para fazer na parte do TI lá, cadastro de preço, do sistema, embalava a compra, era tranquilo. Então, tentando assim, pegar numa sequência histórica das coisas, eu comecei trabalhando em uma lan house que ficava no centro, ali próximo da Praça 11. Tinha uma lan house, fiquei ali algum tempo. Pessoal muito antigo, da época do MSN, Tibia, o Total, Porcaria. Liga aí. tinha aquele sistema Cybercafé, que você paga, acho que era 25 centavos, 50 centavos uma hora, chegava uma pessoa lá liberada para você usar o computador, encerrava aquele tempo, a tela do computador bloqueava de novo. Era Cybercafé, se eu não me engano. O tipo de sistema que eu utilizava. Isso eu tinha 11 para 12 anos. E aí, bem próximo ali, abri uma escola de informática. E aí, algum dia, eu pedi para minha mãe o curso de informática, chegou um dia, ela foi lá e me matriculou. Acho que deu um mês ou um pouco menos, o dono da escola de informática, foi vendo lá as coisas que eu fazia, ele propôs que eu não pagasse mais a mensalidade, mas que eu passasse a ficar aprendendo tudo o que tinha para oferecer. Todos os cursos que tinha na escola, de básico, Word, Excel, internet, manutenção de computadores. Fui fazendo tudo aquilo, meio que semelhante a um estágio. Então, estava ali absorvendo com o pessoal que podia estar me ensinando. E ainda, com pouco tempo depois, comecei a dar algumas aulas, ou ficar ajudando na sala, meio que como auxiliar de sala. O pessoal tinha alguma dificuldade, tinha um professor responsável pela turma, era uma turma 5 ou 6 pessoas que tinha, e eu ficava ali dando auxílio. Depois manutenção em máquinas, e fiquei nisso até os meus 16 anos, mais ou menos, e foi de 12 até os 16, então assim, foram 4 anos mexendo nisso de maneira, digamos, autodidata também, aprendendo com o pessoal e sendo curioso, queimando alguns computadores também, algumas experiências assim. Faz parte. E era bem legal. E até os colegas assim, do colégio, o pessoal tinha um problema no computador, falava comigo, não, formatar computador aqui, manutenção, e conseguia fazer ali algum bico já com essa parte de informática. Quando eu completei 16 anos, aí alguns episódios. Minha mãe faleceu, comecei a estudar à noite e fui trabalhar também no supermercado, porque no supermercado já era com carteira assinada, e a minha carteira foi assinada com 16 anos nesse caso. Fiquei morando em Boca da Mata, trabalhando no supermercado, até 2012, se eu não me engano. Acho que foi 2012, final de 2012. E depois disso, fui buscar coisas em Maceió, porque o que eu queria, a parte de software, não tinha perspectiva, não existe esse campo para explorar aqui em Boca da Mata. Exato. Então, primeiro consegui um estágio com uma pessoa que já tinha uma empresa, da mesma turma lá da UCISAL. Fiquei poucos meses, e aí surgiu uma vaga de estágio que eu passei no Hospital do Coração. Lá eu fiquei quase 3 anos. Então, juntando assim, esse início com o atual, eu não cheguei na área da saúde de paraquedas. Foi porque nesse tempo que trabalhei no hospital, fui conhecendo as pessoas, surgindo alguma demanda, formando o famoso network, e foi por isso que nasceu
um sistema de prontuário eletrônico que não tinha nome, mas que hoje se chama W Saúde. Então, tem assim, esses caminhos que chegaram até esse estado atual do porquê ter essa solução. Fiquei no Hospital do Coração até 2017 e também em 2017 foi quando eu formalizei abrindo o CNPJ, que era só o MEI. Aí demorou um pouquinho de tempo, veio lá no governo e disse: você não pode ser MEI, desenquadre. Deixei de ser MEI. Aí foi o BRME. Acho que agora eu tô com LTDA. No período de 2017 até 2017 eu ainda cheguei a empreender antes de cair de cabeça com a WLC, porque ela sozinha não era suficiente. Eu ainda cheguei a empreender com um ex-professor que eu perdi matéria. Que, por mais curioso isso, que matéria eu perdi? Programação web. Nossa. Matéria essa que é onde meu sistema roda, na web. Então, A ironia, né? eu perdi essa matéria, mas assim, o destino é engraçado, porque perdi essa matéria, com o professor que eu tive que pagar a matéria, ele me convidou para empreender com ele, uma ideia que ele tinha, foi por isso que eu pedi demissão do hospital, porque eu queria um desafio diferente. Então, aceitei, foi mais ou menos um ano que durou essa empreitada, e eu tenho como isso a coluna mestre que me permitiu desenvolver como profissional, porque eu tenho uma opinião no mundo da tecnologia que, além da parte técnica, um desafio muito grande que todo mundo tem e é difícil de estar lidando com isso é a capacidade de buscar informação para aprender algo que é inédito para você. Então, assim, você sabe que tem um problema, mas não é porque você tem ali a internet à disposição que vai ter todas as soluções. É saber fazer as perguntas certas. Então, o que aconteceu comigo nessa experiência empreendendo com esse ex-professor foi ter o hábito de fazer pesquisas em inglês, porque se eu pesquisava em inglês eu tinha um mundo inteiro para colaborar. Se eu fizesse uma busca em português, eu ia ter um conjunto de resultado bem menor. E isso fez muita diferença no mundo da tecnologia, porque tecnicamente o negócio já é em inglês. Então, foi graças a esse período empreendendo com esse ex-professor que eu acho que uma grande qualidade profissional que tenho é isso de estar conseguindo aprender muita coisa e rápido. Hoje eu estou mais generalista do que especialista em alguma coisa, mas conseguir estar absorvendo tanta coisa foi graças a esse período que tive com esse meu ex-professor, que foi, ele é mestre e foi literalmente um mestre nessa parte do meu aprendizado. E aí, depois de um ano nesse empreendimento com ele, o empreendimento não vingou, foi que caí de cabeça com relação ao W Saúde. Altos e baixos, mas ele sempre ficou ali. E finalmente dando alguns bons frutos. O negócio está evoluindo. Tem uns desafios, mas se alguém perguntar por que você empreende, porque sou doido. Porque deu tudo certo. Onde empreendedor desiste. Não tem assim uma razão, não. Empreenda porque isso, olha, gosta disso, se explicar não. Só faz ali. Agora seja dedicado para aquilo que você realmente acredita. Se você acredita que como profissional você tem capacidade de estar empreendendo naquele espaço, você também pode ser um intraempreendedor. Mas se você também acredita que você tem que ser dono de um tudo e também ter vários chefes, porque muda que empreendedor, o pessoal diz, é chefe. Porém, muda que o empreendedor ele vai ter vários chefes, porque cada grande cliente que você tiver, não só o grande, porque com os grandes a porrada vai ser um pouco maior que você recebe. Com os menores, você também vai ter que cuidar de todo mundo, porque todos eles são importantes para o seu negócio. Que é até uma parte curiosa, já que eu estou aqui nesse ponto de clientes, geralmente os pequenos é que são mais importantes para o negócio como um todo. Então, você precisa lidar com todo mundo, conseguir atender bem todo mundo. Então, ainda em 2017, teve esse período que iniciou em fevereiro. Fiquei quase um ano nesse empreendimento com esse professor. E eu tive uma maneira bem interessante de medir que o W Saúde, que não tinha nome na época, não tinha nome nenhum. Se a clínica se chamasse ABC, o sistema se chamava ABC. Se outra clínica fosse CBA, ia aparecer lá CBA, era o nome que tinha para
o sistema, era o próprio nome do cliente. Quando eu tinha um objetivo de trabalhar em uma multinacional da tecnologia, também queria fazer um intercâmbio. Então, comprei um intercâmbio, fui conhecer a Irlanda e fui conhecer também lá o espaço dessa multinacional, que é o Dropbox. Acho que todo mundo aqui já utilizou ou era um serviço similar. Eu, pirralho, tinha o desejo de trabalhar ali, porque eu dizia, poxa, é incrível que esse pessoal constrói. Eu queria estar no meio daquelas pessoas ali. Mas quando chegou 2019, que eu finalmente realizei o intercâmbio, não estou mais afim disso aqui, eu queria só um intercâmbio. O negócio que eu queria tocar era o meu. Eu queria mais saber de uma multinacional. Não, multinacional tem que trabalhar para ser a minha. Tem alguns passos até lá ainda. Sim. E uma coisa que foi muito interessante com o início do intercâmbio foi medir o quanto estava evoluindo todas as coisas, profissionalmente como negócio. E é uma brincadeira que falava algumas vezes, era para comprar o intercâmbio, tive que dividir em suaves, sei lá, 12, 18 prestações para pagar o intercâmbio. Quando chegou o intercâmbio, o que estava gastando no intercâmbio, estava faturando. Digo, olha, essa brincadeira aqui tá legal. Recebendo em real, gastando dinheiro, estava sobrando, estava muito bem. Então, assim, foi uma métrica interessante ter esse evento. Do mesmo jeito, foi bem chato avaliar o crescimento profissional quando aparentemente o negócio tinha uma dimensão maior, mas não dava o mesmo resultado que eu pudesse fazer de novo no intercâmbio, por exemplo. Então parei e olhei, poxa, o negócio aqui tem algum problema. Antes eu conseguia isso, agora eu não consigo. Tem parafuso para ser apertado aqui nesse negócio. Só fazendo um parênteses, Faça aí. eu percebi interessante na história dele, um pouco diferente de alguns outros convidados, e a tecnologia já apareceu para ele Desde muito cedo. né? Ele disse que entrou no curso de informática e ali as oportunidades já foram aparecendo sempre nessa área, né? Ele não teve aquela, ele não precisou daquela mudança, daquela Isso. transição. De começar com aula. Né? Isso. Mas aí eu te pergunto, beleza, você não teve o desafio da transição, da mudança. Mas qual é o desafio de percorrer desde muito cedo, você criar o mesmo caminho? Alguma vez você teve dúvida, ou sempre foi muito claro, não é isso? Quero seguir com isso. Isso. Eu já cheguei a cogitar concurso algumas vezes, por exemplo, tive um desejo, e esse desejo ele voltou há pouco tempo, depois que eu conheci um pessoal numa viagem recente. Eu queria, posso dizer, quero ingressar no mestrado. E além dessa, tem também a questão da estabilidade que um concurso ou um bom emprego em empresa privada também pode oferecer. Então, quando na questão de empreender isso não vai legal, e também dentro da tecnologia, a tecnologia é um mundo como você vai ter na educação as áreas de conhecimento. Sim. Quando, ainda na parte de tecnologia, eu tinha o desejo de ser DBA, que é uma sigla para administrador de banco de dados. É uma especialização, digamos assim, dentro da tecnologia. Porém, é uma área que, se for olhar assim para Alagoas, são poucas empresas que demandam esse tipo de profissional, porque geralmente um consegue atender vários. Então já tem pouca gente vai estar dando assistência para que todos precisam. Diferente de estar em São Paulo ou algum outro grande centro urbano. E não era fácil conseguir. Na verdade, nunca cheguei a ter algo que eu fizesse dinheiro atuando como um DBA. Nunca cheguei a atuar como um administrador de banco de dados para os outros. Sempre foi para eu mesmo. Então, dentro da tecnologia, eu tive que mudar um pouquinho qual área na tecnologia que eu vou resolver um problema. Sim, sim. Nichar mais, no caso, né? Tentando ser bastante sucinto, podemos dizer grosseiramente, tá? Mas para ficar nivelado o entendimento, que no mundo de desenvolver um software existem duas partes. Tem bem mais, mas para explicar, melhor dizer que existem duas. Uma parte que é o front-end é a parte visual. Se for olhar, por exemplo, o Instagram, a interface que você está visualizando ali, o coraçãozinho, se um botão troca de lugar, aquilo dali incomodou, aquilo dali é um assunto resolvido do front-end. E o que acontece que você não enxerga quando você manda uma mensagem para uma pessoa e algum tempo depois vai chegar no celular de quem você enviou, essa comunicação, ela está relacionada ao back-end. Então, normalmente,
profissional se especializa em uma dessas áreas e segue ali desenvolvendo. Sim. E existe também a característica da pessoa que entende das duas e consegue resolver o problema de ponta a ponta. Foi o que acabou acontecendo comigo. No próprio supermercado, uma coisa que eu fazia muito era resolver problemas com Excel, com planilhas. Então, banco de horas que tinha, alguma coisa que precisasse, que algum sistema já não fizesse, eu resolvia muito com Excel. Chegou um momento que tudo que era feito em Excel, eu comecei a pegar abuso de resolver e queria resolver o mesmo problema do Excel, mas com as linguagens de programação. Então, de início, eu resolvia só a parte que era o front-end, só o visual do negócio. Sim. Mas só o visual não tem funcionalidade, porque você tem que guardar informação para consultar depois. Então, tive que aprender depois também o back-end. E, naturalmente, eu acabei sabendo das duas áreas sem me preparar para isso. Foi meio que um caminho espontâneo, natural que as coisas foram acontecendo. Mas mesmo na área de tecnologia, quando você se depara, você se prepara muito para aprender sobre aplicativos, aprender sobre desenvolvimento web e etc. E você não consegue encontrar oportunidades ou as que você se candidata, você não vê saída. Eu passei pouco por isso, mas passei por algumas vezes e não conseguia. Então, o pessoal repensa de dizer, será que realmente tem demanda para isso daqui? Porque fala muito que tecnologia está bombando, ou que não está. Na verdade, sempre teve uma alta demanda. Sim. A questão é que muita gente está dormindo no ponto, ou todo mundo estuda o mesmo curso, faz o mesmo desafio de teste, e quando você vai apresentar para alguém, tem 10 pessoas que estão apresentando copia e cola. Aí você não tem muita diferença. Mas passei por esse ponto na tecnologia, muita coisa para estar aprendendo, e é um tanto desafiador você se manter nessa linha. Mas o ponto na minha vida que eu achei mais difícil foi, como empreendedor, você tomar um baque ou você fazer uma projeção, o negócio não ir como você esperava, simplesmente não era para ser, não foi, e você ainda continuar aguentando aquilo dali. Você se questiona, por que eu vou continuar? Às vezes eu será que eu não deveria engolir um pouco do orgulho e mudar isso daqui? Será que eu estou na área certa, no nicho certo? Você se passa por isso. A meu respeito, eu julgo essa parte como empreendedor, que julgo ela mais desafiadora do que a parte de lidar com tecnologia, que seguir esse mesmo caminho. Mas na parte de empreender, de manter-se nele, eu julguei mais complicado para mim. Interessante. Tu mencionou algo sobre estabilidade. Disse que já tem passado pela sua cabeça a possibilidade de concurso e do mestrado. Você ainda tem esse pensamento com relação ao concurso público? Ainda cogita para você? Não, porque é um estilo de vida que eu não consigo me enxergar. Isso me traz alguns problemas até quase todos os dias. Coloca assim, um exemplo real. Eu normalmente trabalho aos sábados e domingos. E o pessoal fala, hoje não tem vida. A verdade é que eu prefiro usar os feriados finais de semana para trabalhar, adiantar coisas de 2 ou 3 dias de trabalho e pegar uma praia na segunda-feira ou quarta. É uma coisa que isso impossibilita. Eu não faço questão de... Tem gente que tudo bem, trabalhar 12 meses para ter um mês de férias. Se eu descansar 3 dias, no quarto eu já vou estar entediado. Então, o que importa é, tenho isso aqui para fazer, vou fazer isso daqui. Tá tranquilo agora, posso me desligar e fazer alguma outra coisa. Então, tem a questão do estilo da vida que quer estar levando também, que é diferente. Duas coisas que eu adoro, conseguindo ter essas duas coisas e abundância, eu tô bem. É viajar sempre que der vontade e comer bem. Então, se alguém me acompanha, vê alguma coisa, vê que eu só vivo comendo. Não viajo tanto quanto eu como. Ainda não, mas comer todo em um lugar diferente. Inclusive, acho que eu tô batendo aí já uma sequência de uns 70 dias que eu não como em casa, com exceção de 2 dias que foi o café da manhã. Que é uma liberdade que, de fato, se a gente for pegar o contexto de quem é concursado, não é tão possível de se fazer, né? Que a gente, por exemplo, na realidade de uma pessoa concursada, você vai tirar férias de acordo com as férias do trabalho. Você não tem a liberdade de tempo para chegar e dizer, como você fez, eu prefiro trabalhar dias tais e tais e
ter as minhas férias numa segunda-feira. Não preciso, por exemplo, esperar um domingo pra ir à praia. Eu vou na segunda, vou na terça e tá tudo certo. O problema é o rolê, né? Quando os amigos falam assim, eu acho que vamos na praia, pô, quero ir na terça, É, não gosto. mas Eu tu tenho trabalhando. trabalho, pô, pra ir. Tenho que na terça-feira eu vou chegar na praia, não vai estar cheia, quase não vou ver um conhecido, é quase todo mundo turista, no máximo ver um conhecido tirando férias. Então, é tudo estratégia. Então, tem a questão do estilo de vida que você se Isso. habitua, que também vai fazer diferença com relação ao trabalho. Muitas profissões já podiam, isso fortaleceu, e outras acabaram criando a questão do home office, que tem uma diferença, home office e remoto. Meus funcionários, por exemplo, trabalham em regime home office. Eu posso dizer que trabalho no regime remoto, não importa onde eu estou, na verdade eu fico em vários locais diferentes e trabalho de todos eles. Então, tem É uma... liberdade geográfica, né? É liberdade geográfica. Tá lá no aeroporto, uma suave espera de 10 horas, pega o computador, tem trabalhando. coisa para fazer. Chego aqui na casa do meu pai, tomo meu cafezinho, vou estar ali fazendo meu trabalho. Então, essa forma como eu trabalho é o regime remoto. Sim. Você tem a liberdade geográfica, não tem que estar ali alocado em endereço fixo para estar tocando suas coisas. Então, isso também pesa no estilo de vida que a pessoa quer estar levando. Exato. Um outro ponto dessa questão assim também de concurso, ainda durante a parte que estava empreendendo, vai completar 6 anos. Mas acredito que 17, 18 e um pouquinho de 19, do ano 2019, eu ainda trabalhei para algumas empresas de São Paulo. Para uma delas, eu era carteira assinada, mas nunca tinha precisado de São Paulo ainda, e o trabalho já era home office naquela época. E uma das coisas que me fizeram também não pensar mais na carteira de trabalho, o emprego fixo, é que chega um momento em que você está fazendo tão bem e por tanto tempo que você olha assim, o que é que eu vou aprender aqui agora? Onde é que eu vou me desafiar isso daqui? Pra onde vai crescer, né? Não tem. Tem um caso real da WLC, nós temos 2 produtos próprios. Um é o W Saúde, que é para gestão de clínicas, consultórios e consegue chegar também em hospitais. Agora vai também começar a dar conta na parte pública. E temos um outro que é para gestão de história de advocacia. Esses 2 são produtos próprios que já existem há alguns anos. O nosso esforço hoje como desenvolvedor, tem o Fernando lá no time que é cabeça muito desenrolado com as coisas de back-end, é se tratar de performance, de segurança. Quando são problemas mais simples que tem para resolver nesse mundo do software, que começa a pensar, valeria mais a pena começar a ensinar um estagiário ou pegar uma pessoa em início de carreira, porque isso aqui vai fazer sentido, porque você tem uma pessoa tão bem preparada de conhecimento que coloca para fazer uma coisa assim que é um desperdício. Além desses 2 produtos que são da própria WLC, eu estou alocado em outra empresa que ela é sediada em São Paulo, e essa empresa ela é um gateway de pagamentos. Parece um exemplo assim do nosso cotidiano, é parecido com o Nubank, digamos assim. O que a gente faz é Pix, receber e transferir Pix para alguém. O desafio que a gente tem nesse tipo de problema é um mundo totalmente novo, mesmo eu já trabalhando só como empresa há 6 anos, com o W Saúde e o outro para advocacia, os desafios são outros. Então, assim, o desafio, as novidades, isso é um combustível que quando você está em um emprego fixo, incomoda aquela repetição de todo dia, é aquilo dali que eu tenho que estar fazendo sempre, senão vai ter algo inédito para Não tem fazer. nada desafiador, né? Nem novo. Tentando assim ser generalista como exemplo. Uma coisa é você pensar em fornecer um sistema que 10 pessoas vão utilizar o mês inteiro. Outra coisa é você pensar em um sistema que no intervalo de 10 segundos, 1000 pessoas vão estar utilizando. Como você vai dar conta disso é um desafio diferente. Eu não tenho um desafio nesse sentido com o W Saúde, porque o público dele é outro. Mas tratando de um banco digital, isso acontece. Sim. Você vai ter ali
milhares de pessoas no intervalo de segundos e minutos, todo mundo pagando ou recebendo Pix. E você tem que lidar com todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à transição de carreira. Você mencionou que teve um momento da sua vida que você pediu demissão para investir na sua ideia. Assim, O que foi que te proporcionou essa segurança? Porque, por exemplo, você transitou de carreira, você ainda estava no começo do seu empreendimento. Você não tinha ainda uma renda fixa acerca do que você ia conseguir com o seu empreendimento. E como foi que você tomou essa atitude de vou transitar de carreira? Qual era a segurança financeira que você tinha para transitar? Já sei, ele vai dizer. quase isso. Eu cometi mais erros como empreendedor e empresário do que acertos. Porque é mais agora, para ter uma noção de tempo, estamos em setembro. Esse segundo semestre é que está sendo um divisor de águas. Do primeiro semestre para trás, tenho que repensar muita coisa, até mesmo se a estratégia da Velhas Soluções fazia sentido nas ideias, do propósito, do que tem que levar no mercado. E atualmente, por ter um quadro de poucas pessoas, mas não deixam de ser pessoas que têm sua família, você repensa que passo você vai dar, Sim. Porque tem pessoas ali que dependem de você. Nessa questão de transição de carreira, o maior motivador foi essa questão do desafio. Se for tentar assim, ter uma referência em números, eu tinha, na época do hospital, maioridade, acho que eu estava com 18 mais ou menos, quando comecei a trabalhar lá. E o que eu já recebia pelo hospital, como estagiária, que foi meu primeiro ano, era um valor alto. E além disso, por eu saber muito do Excel, o pessoal dos outros setores dizia: o Washington tem que ensinar a gente. Como eu era estagiário, qual foi a saída que eles tiveram? O Washington, você vai ter que prestar serviço como instrutor. Então eu recebia o estágio e mais recebia o valor por estar ali mentorando com o Excel, digamos assim. Então, como estagiário e depois efetivado, eu tinha uma remuneração que até para o ano atual era considerada alta. E o custo de vida, ele muito baixo. Então, quando um valor que eu tinha em mente quando queria empreender, eu tinha na minha cabeça, quando eu estiver faturando 5 mil por mês, eu vou estar feito na vida. Quando eu faturei 5 mil, não dava para nada. Enfim, mas tinha uma remuneração alta com um emprego em uma empresa grande. Sim. Mas eu preferi aceitar a proposta do meu professor, que eu estava no hospital, ele me ligou e disse: Washington, estou com uma ideia desse jeito, o que eu lhe ofereço é pagar esse valor, é informal e pronto, é uma ideia. Se der certo, o nosso nome está na história. Se não der certo, experiência, mas a gente só mira no certo. Não dá certo, a gente não escuta não, a gente mira, não dá certo. Mas o principal combustível foi escolher por empreender, só abrindo mão da questão financeira que reduzia, era o desafio. Aquilo me animava, fazendo aquilo, eu adorei. Porque eu ia respirar todo dia código. É isso que eu gosto de estar fazendo. Se eu fico muito tempo sem fazer código, eu fico triste. Então, assim, principal motivador para que eu mudasse de empresa, porque não foi de área, porque estava sendo tecnologia, mas agora focado totalmente em código, foi o desafio disso daí, de estar em um lugar que respira tecnologia. E com relação à segurança financeira, era mais ou menos isso, de não ter nenhuma, porque noção de finanças para ter reserva ou algo do tipo. Você não tinha, Não né? tinha nenhuma coisa desse tipo, que a Carol estuda e prega. Deveria ter sido mais cedo e eu ter acompanhado, né? Culpa sua. Mas eu aprendi em 2019 só, então Demorou, né? engateamos. Demorou. Culpa do meu fracasso financeiro. Tá bom. Péssimo. Então, assim, o custo de vida era baixo, o valor que eu estava recebendo era suficiente e não ia ficar, digamos, apertado para fazer essa mudança. Então, é um desafio, né? Então eu tava entendi. confortável. Foi racional. com isso daí. tipo, Eu não você fui- trocou uma coisa pela outra, mas a outra você também ia ter recompensa financeira. Isso. Eu não passei por um problema que deve ter outros termos, mas na parte de tecnologia o pessoal usa um termo que é gaiola de ouro. Não deve ter equivalente ao pessoal desse mesmo termo, que é o seguinte: você está ocupando um cargo, recebendo muito bem, mas você não quer mais aquele emprego ou aquela empresa. Sim. Mas você não consegue pedir demissão ou aceitar outra oferta de um local que você quer trabalhar,
porque o salário ele é menor e o seu padrão de vida você não consegue descer. Então você se torna refém do dinheiro. Perfeito. Eu não era refém, então... Porque você já tinha um padrão de vida, um estilo de vida relativamente baixo, inferior ao que você Mais recebia. mais tranquilo, Isso, né? mais tranquilo, essencialista, né? Perfeito. Mas e aí, Washington, vamos lá para tentar trazer um pouco mais para trás, assim. Você enfrentou algum preconceito, barreira, seja familiar, de amigos ou da própria cidade, né? Ou entrar nesse caminho da tecnologia, ou foi de boa, foi tranquilo? Na parte de família e também em sociedade é uma coisa que até hoje o pessoal tem um pouco de dúvida de como é que acontece. É como é que eu tô aqui e uma pessoa que eu nunca vi, ou tem um time que é da Europa. O pessoal conversando lá em inglês, é um fuso horário lá diferente. Sim. E como é que vocês nunca se viram que estão fazendo um negócio? Eu digo, não, tava na internet ou em tal lugar, conheceu, trocou figurinha e disse, vamos fazer um negócio. Acontece desse jeito. Então, o meu pai deve ter poucos anos que ele entendeu que eu estar em casa no computador, eu não estava sem fazer nada, eu estava trabalhando. Mas até então, como você está trabalhando? Então todo mundo está em casa, me faz aqui um favor, algum do tipo, eu digo, peraí que eu estou ocupado com isso daqui. Hoje já é bem tranquilo, mas há alguns anos, também não são muitos anos atrás, tem essa questão. Mas assim, trabalhar em casa, isso não existe, você tem que ir para o lugar trabalhar, então... Tinha disso. E também tem a questão de quando as coisas não estão indo bem naquela sua ideia, no seu empreendimento, e você continua insistindo por uma razão que nem sempre você sabe explicar, chega o pessoal e diz, descarta isso daqui, deixa pra lá, vai buscar alguma coisa comum igual a todo mundo, o concurso, ou o que for. Passei por isso algumas vezes. E é um vídeo bastante antigo, se procurar lá no feed vai acabar encontrando, que eu digo o seguinte, eu sou fã de barzinho, por exemplo, eu gosto de bater ponto no barzinho, depois que estou sossegado com alguma coisa, estou lá. Eu posso chegar no barzinho para estar sozinho ou para estar numa rodinha com pessoas que compartilham os mesmos interesses. Se eu chegar numa rodinha de pessoas que só estão querendo rir da vida e tudo mais, e eu quero estar naquela rodinha, é desse assunto que eu vou falar. Se eu quiser estar numa rodinha para falar de negócios, eu tenho que ir para a rodinha que as pessoas falam de negócios. Não adianta eu estar na rodinha que o pessoal quer falar de piadas, resenha, que todo mundo tem isso daí, e eu querer chegar lá falando sobre estar perdendo tempo, vai ficar outra coisa, tem tempo para tudo. Então... saber selecionar o ambiente e o momento que você tem que estar também evita de você frustrar-se de discutir sobre seus negócios ou ideias com pessoas que não vão me apoiar, vão na verdade tentar, matar tudo que você acredita. Então, aconteceram alguns episódios assim, e ainda assim, no ambiente corporativo, a WLC, ela tem uma visibilidade. O Washington, ele tem uma imagem, uma reputação e os serviços prestados também. Mas já tivemos casos, no caso já tive casos de o pessoal falar, não quero isso daqui do Washington porque o Washington é uma criança, é uma pessoa muito jovem. Algumas vezes palavras um pouco, posso dizer aqui, mais duras de se dizer. Sim. E aí qual é a melhor resposta? Resultado. Isso. Então, você vai mostrando ali o resultado e o pessoal, poxa, falei besteira lá no passado, não era critério falar da idade ou até da região. Vou buscar com uma empresa de fora porque aqui não tem. Tem um espaço gigante, tem muita gente competente distribuída por aí. Eu e time todinho faz parte dessa galera competente que resolve muito BO. A minha cabeça está focada na transição de carreira, viu? A gente tá falando de empreendedorismo, mas a minha cabeça é só transição. Porque à medida que eu vou te ouvindo, eu vou me identificando, né? Com os incômodos. Os incômodos que você compartilhou, que você sentiu durante a sua jornada. Sobre você estar no ambiente, você olhar para o ambiente, não ver desafios, não ver perspectiva de posso crescer aqui. Aí isso começa a te incomodar ao ponto de você querer viver outras coisas. E eu tenho vivido algo do tipo. Já faz algum tempo. E desde muito tempo que tu fala, né? ele desde muito tempo, acho que desde 2021, 2020, que ele fala, transita de carreira.
transita de carreira. Mas eu acho que agora tá bem mais próximo do que da época que a gente conversava sobre isso há um tempo atrás. Para que a Carol não possa recusar fazer esse anúncio aqui. Ela não sabe ainda, mas em novembro ela vai... Eu vou ser o primeiro cliente, aí você vai dar uma palestra de produtividade para minha galera no auditório lá em Maceió esse ano. Perfeito. Então, Só fechar a data. A primeira nota fiscal, já teve nota fiscal emitida para você? Não, ainda não. Vai ser a primeira no meu nome, é? Vai. Ela não pode recusar, tá? Tá gravado. Novembro. Vamos só fechar o dia da semana. Top. Tá aí a WLC tomando serviço. Qual é a razão social que vai apresentar na nota? Qual vai ser o quê? A razão social. É a 26 treinamentos. Pronto, a 26 treinamentos vai estar lá. O GIS online. Pronto, Agora, aí. O GIS, tá certo. Tá vendo? Ó? Pessoas certas e ambientes certos. Eu e a Carol tem bastante repertório já assim do assunto de empreendimentos e também a parte pessoal, porque eu não tenho tatuagem ainda, mas a Carol tá sendo influência para daqui a pouco eu colocar saúde, família e trabalho. Tá certa a ordem? Isso. Não investa, né? Exato. Gente, eu sou o exemplo errado. O pouquinho que eu melhorei tem Você grande foi em influência trabalho lá, da Carol. Porque em cada momento da nossa vida, naturalmente, uma dessas coisas vai acabar pesando mais. Só é importante que quanto mais cedo a gente vai adquirindo maturidade em vários assuntos, vai ajustando essa balança. Eu costumo dizer que profissionalmente eu sou muito maduro. Já no assunto pessoal eu não sou metade do que lido no profissional. Então, já reconhecer isso e começar a trabalhar, passinhos de bebê, mas vou conseguindo mover um pouco. E por você, Carol, já temos conversado bastante, essa questão do ambiente realmente faz uma diferença tremenda. Porque tem coisas que compartilhamos e alguém fala, isso daqui é muito difícil, deixa pra lá, isso é coisa de doido, ninguém tentou porque você vai tentar, ou quem tentou quebrou a cara. E tem outra galera que vai dizer, que loucura, gostei, vamos fazer. Então, você tem que estar assim, no pessoal que tá pro que dá e vier, vai ouvir, também vai dizer, ó, coloca os pés no chão, não, muda essa perspectiva disso daqui. Então, fico feliz com a sua transição de carreira. Vai dar certo, vai dar está em andamento, já deu. Já deu certo. Uma das coisas, ainda se tratando nessa transição de carreira, então puxando o teu gancho, Carol, na maioria das vezes, como precisamos de uma segurança, seja financeira ou alguma outra coisa, você tem que dividir seu foco. Isso. Conhecendo um pouco aqui do background de cada um dos bastidores, todo mundo aqui tem outros compromissos, além desse daqui de uma segunda-feira à noite que está todo mundo cansado. Então, não tem, digamos assim, a potência máxima naquilo que vocês realmente acreditam. Exato. Tem a potência que o limite do corpo humano permite. Né? Então, no primeiro momento, é um pouco mais lento esse crescimento. E existe uma coisa que é diferente para cada pessoa, que é a autocobrança, que tem que ser dosada, tem que ser uma pessoa que acalma o negócio, tem outra que acelera. É uma parceria ali que faz o negócio funcionar. Até o momento que a gente percebe que tem a faca e o queijo na mão e diz, pronto, eu agora posso me desligar disso daqui com segurança e focar somente nesse propósito aqui. Mesmo que agora eu perca algumas coisas, lá na frente eu vou conseguir recuperar. O que eu posso dizer que muitos empreendedores vão morrer por N motivos, mas o que eu posso destacar de algumas pessoas que enxergam um potencial imenso e não é explorado é o imediatismo. Quero colocar isso aqui em prática, eu quero mês que vem colher. Aconteceu essa conversa foi nossa, Carol. Só a Carol, com ela confidenciei essa questão, foi uma preocupação em 2020. E depois eu acredito que compartilhei com mais algumas poucas pessoas, 2 ou 3. E agora está aqui no seu podcast. Quando iniciou a pandemia, eu fiquei preocupado. A WLC não tinha funcionários ainda em 2020, eu digo, pronto,
agora faliu o negócio. Porque tudo que era clínica, que não era de atendimento e urgência, tinha que fazer o quê? Fechar. Porque para consulta eletiva, a clínica não podia funcionar. Então não tinha necessidade do pessoal continuar usando o meu sistema. Primeira coisa que eu pensei, e agora? Cadê o faturamento que não vai ter da mensalidade ali, a recorrência? E aconteceu algo que foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu descobri que eu sou um péssimo empresário. Que com a pandemia aumentou a necessidade do pessoal querer, na verdade, sistema em nuvem, sistema online, que era o meu caso. Então houve uma corrida de quem já tinha sistema, mas não era online, que queria migrar e eu começar a pegar essa fatia de mercado. E quem não tinha sistema e precisava se informatizar, porque a secretária ia ficar trabalhando de casa agora. E só ia para o consultório quando tivesse paciente. Isso. Então teve assim, isso não é nenhuma novidade, mas fez esse nicho de clínicas repensar quais são os sistemas que querem estar utilizando. Então, foi com a pandemia que veio a primeira funcionária mais antiga, foi nesse período, e também eu descobri que a minha precificação tinha um grande problema. Aí uma lição que acabei tirando de negócio foi a questão de precificação, porque com a pandemia e chegando mais clientes, o pessoal exigia uma velocidade para que eu lançasse novidades e eu não conseguia corresponder. E para corresponder, eu precisava de mais dinheiro para contratar mais gente. E eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha caixa para a empresa ainda. A educação financeira, pessoal, empresarial, corporativa, precisava ser feita. Então, 2020, com a pandemia, foi o primeiro tapa. O pessoal dizia, beleza, o produto aqui está ótimo, mas a atração não está boa. Então, foi uma coisa boa aumentar a base de clientes. A coisa ruim foi dizer, poxa, errei na precificação. Sim. E é uma coisa delicada você conseguir atender todo mundo bem e também cobrar o que é justo por isso. Pois é, muita coisa para absorver, mas, Eu tô tá virando umas chavinhas eu tô aqui. tentando consolidar aqui o Alan que lute. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Ainda pensando então na questão corporativa de negócios, vou até fazer uma provocação, já que vocês não estão querendo interagir comigo, né? Sim. O quão bom vocês se acham em delegar coisas para os outros? Olha, hoje eu sinto que isso flui melhor. Há um tempo atrás eu senti uma certa dificuldade porque eu achava que não ia ficar tão legal se não fosse eu fazendo. Deixa eu botar um exemplo mais crítico, porque Desse eu lhe conheço. Por que você não coloca outra pessoa para arrumar a sua casa no seu lugar de fazer a faxina da semana? No caso da questão da minha casa é porque eu não gosto de ter qualquer pessoa dentro do meu lar. Aí a realidade já é... Mas só esse ponto que a pessoa, de repente, você quer que o livro fique um sobre o outro e não em pé. Não, você tem um jeito de organizar que é o seu jeito. Por isso. exemplo, chega uma pessoa e vai arrumar seu guarda-roupa, aí coloca seu pé de um jeito, então eu não tô achando nada. Tem uma organização. Com relação à casa, porque eu não gosto mesmo que qualquer pessoa venha. Mas com relação às outras coisas, já estou delegando de forma bem mais fluida. Tá melhor. Tá aí, bem mais fluida. Esse mesmo, vamos. A edição, o fato da edição do podcast, de ter passado, porque eu tinha resistência, o Felipe sabe. Não, pra ter o não vai Alan não, fica aí, bom, vai o não, Alan... fica bom. Apareceu o Alan. Eu já tenho certeza que eu posso Isso. contratar o Alan, porque se a Carol tá assim, eu não quero nem conhecer essa Carol aí. Trabalha, faz isso aqui. Já sabe o que é bom, Já tá Mas fazendo venda, né? A nossa aqui, Mas fechando hoje negócio. é bem mais fluido, com relação a essas coisas, é bem mais fluido. Fiz essa provocação porque na parte de empreender acaba acontecendo a mesma coisa. Eu tenho várias particularidades. Uma coisa bem simples. Qualquer funcionário meu que estiver lendo, assistindo, vai chegar nesse trecho aqui e vai começar a rir. Nós temos uma ferramenta específica para comunicação. Não é um WhatsApp, se chama Discord. É uma ferramenta que tem lá os canais e cada canal é sobre um assunto e um projeto e nele tem as pessoas que correspondem àquele tema ali.
E alguma dessas regras não pode escrever abreviada. Então imagine o pessoal que está acostumado a falar BLZ, VC. Tente puxar um pouquinho na memória. No Instagram, quantas vezes você me vê escrever abreviado alguma coisa? Numa mensagem? De fato. Eu fiquei tentando lembrar aqui. Tem essa particularidade que eu coloco que seja dessa maneira. Aí com relação a delegar, você também precisa começar a se trabalhar nesse aspecto e pensar, eu tenho que pedir o resultado que precisa ser entregue. Isso. Eu não tenho que me preocupar com os meios, porque eu posso ter N maneiras de resolver o mesmo problema. Perfeito. Desde que o resultado não sofra nenhuma variação. Então, nesse quesito de delegar, é bem propício aqui, porque são empresas aqui conversando, essa mentalidade de como delegar as coisas, visando o resultado, é fundamental. Porque muita gente tem, assim, um talento enorme para alguma coisa, tem tanta coisa para dar conta, mas não consegue fazer o que é bom, não consegue fazer bem, porque está gastando energia, seu tempo, em coisas que são secundárias e que outra pessoa poderia estar fazendo. Perfeito. Aí diz, poxa, meu negócio não vai para frente. Às vezes, será que está realmente colocando a sua energia onde precisava? Se a gente for pensar na parte de marketing, o meu Instagram pessoal tem lá sempre alguma coisa. De empresa mesmo não tem nada. Porque eu ainda não fui capaz de delegar para uma pessoa que pudesse estar dando conta e manter aquilo dali corretamente. Estou trabalhando isso, tá? Ainda, por enquanto, o boca a boca para mim tá ótimo, mas não é o suficiente. Tem mais uma viradinha de chave aqui daqui a pouco para ter uma pessoa responsável e deixar o negócio ali bombando. Pelo Instagram da WLC, né? No caso, são 3 ao todo da empresa e de 2 produtos. Né? São 3 contas, nesse caso, institucionais que existem. Então, esse ponto de delegar, de você confiar nas pessoas que estão determinando ali, passando uma tarefa, faz diferença demais para todo mundo que está empreendendo, empresário, faz diferença. Não vai ter como um negócio escalar e ser sustentável se não tiver esse comportamento e as pessoas certas para fazer o que tem que ser feito ali. É difícil assim, o desmame, vamos assim dizer, né? Aquilo ali é seu, é um produto seu, você sabe como cuidar, você sabe como é o melhor se fazer. Então é normal você não confiar, né? Mas ao mesmo tempo não é saudável, né? Ele não expande, não sobrecarrega você. Alguma das coisas para se pensar se eu estiver indisponível, como é que eu vou manter essa engrenagem girando? Temos falado de gravar o podcast em outro momento. Tá conversando, o Carol e eu. Não, o Felipe, ele tá indisponível agora, mas ele disse que só pode gravar o seu episódio com ele presente. Isso. A Carol poderia gravar com você ausente. Então, se ela também estivesse ausente por alguma razão, você poderia estar gravando o podcast aqui. Vocês têm, digamos assim, um é o backup do outro. Exato. Mas à medida que a coisa toma uma proporção maior, vocês vão ter outras pessoas que terão que dar conta do que já não cabe mais para vocês, por exemplo. Ou até mesmo chega um conflito de agendas. Olha, tem 2 agendas aqui que conflitou e é o seguinte, agora? As 2 têm que acontecer. Você tem que ter gente de fato. Vamos colocar isso aqui pra frente. Com relação a isso, a gente já tem até desenvolvido nesse sentido. Por exemplo, o Alan, ele é editor e é co-host. Então, por exemplo, teve alguns episódios que o Felipe não pôde estar presente. Aí o Alan já estava como co-host. A gente tem outra gravação quarta-feira, tá até ali na agenda do quadro. O Felipe não pode estar aqui na quarta. Aí quem já vai estar é o Alan. Semana passada não estava presente nem Felipe nem Alan. Aí ficou só eu gravando. Hoje a gente já está, atualmente, já está mais livre com relação a isso. Está mais solto. Mas no início realmente era uma coisa bem aprisionada. A gente só gravava se os 2 estivessem juntos. Mas hoje está bem mais fluido também isso. Essa questão de você repartir e delegar para outras pessoas. Desde que a gente saiba que vai manter a qualidade do episódio, né? Maravilha. Carinha, caminhando para o final. Sim. Devido ao tempo, né? Não que nos falte conteúdo, nem nos falte temas, Vamos ideias. lançar um convite oficial? Mas vai ter o after hoje ainda com açaí? Tem que ter o after do açaí. Poxa, Carol. Nossa.
Você sabe da imersão, né? Que a gente está Que organizando. eu já postei, que eu já vi que tem lá um auditório É a escolhido a primeira dedo. vez. Isso, exato. Você vai ser o primeiro inscrito. Já estamos. E complemente. Rufem os tambores. Deixa pra você, né? Você Não, você. Vai com os tambores. A responsabilidade é sua. Vamos lá. Vai. Quando a gente estava organizando o evento, desde o princípio a gente tinha mencionado o Washington, para ele fazer parte do evento, como um participante e como um patrocinador oficial. Aí. Por quê? A Eu preciso imersão. responder. Porque a imersão tem tudo a ver. A gente está procurando por pessoas que e os patrocinadores, apoiadores que a gente está buscando, precisam também propagar isso. Não vai fazer sentido. Então, se o nosso foco, o emblema maior, digamos, seria saúde, WLC, saúde. WLC Soluções e W Saúde lá no meio. Que já teve também uma convidada recente, que é Exato. nutricionista, já é potencial cliente também da W Saúde, tá vendo? Tudo Aí. se conecta. As coisas conectadas. Letícia, inclusive, ela tá terminando, né? Na verdade, o curso de nutrição, que ela fez transição de carreira e tudo mais, está terminando nutrição, já está fazendo pós e é uma das palestrantes do evento. Então já dá pra gente fazer um network. Tamo Vai ser junto. massa, vai ser massa. Olha, ficou tão emocionado. Tá tudo certo. Ficou tão emocionado que tá vendo, Alan? Alan, vai ter trabalho pra gente fazer. Little narrow is you. Nada, nada. Tá meio caótico, mas vai dar Mas certo. é isso. Nós adiamos a data, não sei se você chegou a ver. Vai ficar pra janeiro de 2024. Então vai ter a prévia, que vai ser o meu convite. Não é convite, é intimação. Vocês vão fazer o evento no auditório, uma coisinha para poucas pessoas, umas 30 ou 40, vai ser Perfeito. tudo nisso que tem sinergia, fica aí como prévia para o evento valendo. Topar já. Já é a prévia, a gente já fala sobre o evento lá, ó. Então vamos lá. Tudo certo. Recapitulando, WLC patrocínio, o Washington para Palestrar, Isso. falar um conversar. pouquinho lá com Exato. vocês. O que mais? O convite de eu estar lá como inscrito, eu não estava nem esperando, porque eu já mandei para você a mensagem. Como Eu palestrante tô. você já vai estar lá, né? Então. Mas você vai estar. A gente pensou na parte de negócios, né? Perfeito. Tem autoridade total para falar sobre isso. Uma roda de conversas. Isso. Muito obrigado pelo convite. Nada. E aí até contribui com o que ele está falando aqui sobre o ambiente das pessoas certas. Então, Exato. assim, Exato. não é necessário estar aqui todo dia, até porque eu não piso muito em boca da mata, mas o tempo que estou aqui é de qualidade, com no açaí, com a Carla, com os papos informais, sempre aprendendo alguma coisa. Perfeito, perfeito. Fechado. Felipe? Isso é top demais. Também no bolo aqui, você já era famoso, mas Já. agora eu tô conhecendo você em pessoa, né? Não. Maneira excelente de encerrar E é o pódio, isso. esse Tá vendo? ó? convite maravilhoso. De ambas as partes, De uma ambas as troca partes. aqui, uma troca. Um Troca muito legal. network de qualidade, que ficou tão emocionado que derrubou o Derrubei o microfone. mic. Pode ter na parte da mão. Imagina o barulho Deixa que só a deve ter parte da feito mão. na gravação. Em preto e branco. Mas é isso, o Washington, a gente Fechamos. agradece mais uma vez. Valeu mesmo. Agora sem derrubar, Muito obrigado. Você se deslocou de convite. Maceió pra cá, máximo respeito. tá vendo? Máximo respeito. Aguardo E os é próximos isso. convites. Tudo e vice-versa. certo. Teremos novos episódios, com certeza. Teremos, com certeza. certeza. Com certeza. E não perca esse episódio, divulga pra geral, compartilha, comente, curte, se inscreve no canal, ativa Isso. o sininho da notificação. Exato. Toda terça-feira, meio-dia, episódio novo, tá? Então não deixa de assistir nem divulgar. Exato. E Washington, onde é que essa galera toda te acha
No Instagram. No Instagram, nas suas redes É a sociais. rede social mais presente, né? Eu sou criativo com todos os nomes, porque ficou WLC, W Saúde. O meu tem que ser como o Washington Costa. Só tem isso. A única Sim, particularidade é que o simples. Costa tem 2 letras A no final. Pronto, mas é só é isso. Costa A. Washington Costa A, tá lá. Só vai aparecer comida, praia. Rolês. Às vezes, não, rolê não, porque rolê... Se Tem que prepara pra deixar ficar off com isso. raiva. Ah, é nos melhores amigos, né? É, tem esse. Perdão. Pronto, que ninguém sabia que eu tinha, agora tá sabendo. Ah, meu Ninguém Deus, sabia. Um grupo muito seleto sabia que existia. Então agora todo mundo sabe Sorry, que existem melhores sorry. amigos. Se prepara pra Mas é inveja isso. dele, que ele pensa na praia. Mas se não para, é legal. Meu escritório é na praia. É a vibe do a Washington. vibe dele É a é- terapia. 2 da manhã, lá dá uma carreirinha, dá... Mas Senta lá, né? hein? Tudo certo. E aí, Carlinhos, e a gente acha que bate papo. Vamos lá. E vocês vão nos encontrar no @osprofespodcast, no Instagram, no TikTok, no No YouTube, Spotify. como vocês estão assistindo, e no Spotify, Spotify. para quem prefere a versão apenas Em áudio. por áudio. Mas eu não Exatamente. perdi a chance de Luiz ver com essa beleza natural. Então Derrubando o prefira nos microfone. assistir. É. Sim. É. Derrubando o microfone é mais Derrubando o interessante. mic, mas sempre pleno. Não é a mesma emoção ver Não. de sentir isso Não é. só ouvindo. Não Exato. não é. Exato. E é isso. Como é que as Fechou? pessoas te encontram no Instagram? Arroba Felipe Santos com 2 I's e 2 N's. Isso. E vocês vão me encontrar no @prof.carla.costa. E vão encontrar o nosso editor e co-host, Isso. Alan Santo A98. E encontrarão nossos projetos futuros no arroba 26 treinamentos. Fechado? Sigam lá para ficar por dentro de tudo que vai rolar. Da palestra que a gente vai estar fazendo na WLC, Exato. da troca que a gente vai fazer até o dia do evento. Então, já siga lá para ficar por dentro de tudo. Fechado? Fechou. Valeu, obrigado por tudo e até o próximo episódio. Fomos! Valeu!